Você já pensou em ser rico ou milionário? Muitas pessoas já pensou alguma vez isso na sua vida, né? As pessoas costumam dizer assim: se eu ganhasse na loteria, né? Se eu ganhasse na Mega Sena, eu iria fazer isso ou aquilo, né? Então acho que todo mundo já pensou alguma vez na vida em ter bastante recursos, bastante riquezas, bastante tesouros, né? E diante disso, eu queria dividir com você hoje uma palavra de Deus, né? Cujo tema é ricos e milionários em Deus. Ricos e milionários em Deus. Acompanhe comigo o que o texto diz em Mateus 6, do 19 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Jesus estava ensinando os seus discípulos, né? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, Jesus estava ensinando as multidões e os seus discípulos, né, acerca das riquezas, acerca do acúmulo de tesouros, né? E como nós acabamos de ver nesse texto, Jesus ensina que nós não devemos acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu. Olhando para esse texto, eu tirei algumas lições espirituais que eu queria compartilhar com você através desse vídeo, tá bom? E a primeira lição espiritual que nós podemos aprender é: não invista somente nessa vida. Não invista somente nessa vida. Então, se você quer ser rico ou milionário em Deus, você precisa investir não apenas nessa vida, mas na vida que há por vir. Né? O texto diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra. Muitas pessoas gastam a sua vida buscando coisas terrenas, buscando objetos, buscando experiências terrenas, buscando coisas materiais, né? E muitos até mesmo usam Deus, né? Usam o Evangelho, usam Deus para conseguir coisas terrenas, né? Mas o texto diz: não acumulem para vocês tesouros terrenos, tesouros da terra, coisas valiosas desse mundo, né? Eu não estou dizendo aqui para você que você não pode desfrutar do melhor da terra, que você não pode desfrutar das bênçãos de Deus nessa terra. O que eu estou dizendo para você é o que o texto diz, que nós não devemos ser ávidos em acumular riquezas nessa vida presente, né? Quando eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo de Deus me deu uma visão. E nessa visão, o Espírito Santo de Deus me mostrava algumas igrejas brasileiras, né, do nosso país, do Brasil, como açougues. Então, o Espírito de Deus me mostrava alguns altares de algumas igrejas como açougues, semelhante a açougues. O que é um açougue? O que tem num açougue? O que um açougue faz? Um açougue faz comércio de carne, né? O açougue vende carne e alimenta a carne, né? Então tem muitos altares que fazem isso. Negociam a palavra para vender coisas que agradam a carne humana, que agrada as coisas terrenas do homem, né? Só prosperidade, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. É bíblico, eu não estou dizendo que Deus não vai fazer, né? Que Deus não pode fazer. Mas o centro do Evangelho, né? O centro do nosso coração, da nossa existência, não pode ser enraizado nessas coisas terrenas, né? E muitos altares estão pregando apenas os tesouros dessa terra, né? As riquezas desse mundo,
mas Jesus nos vem ensinar que nós não devemos ser hedonistas, né? O que é um hedonista? Uma pessoa hedonista é uma pessoa que vive para as suas vontades, para os seus apetites, né? Para o seu egoísmo, né? Para o seu prazer, né? O prazer, a vontade prazerosa humana acima de tudo, né? Não importa o que essa vontade vai levar eu a fazer, se ela vai me destruir, se ela vai destruir o próximo, não importa. O importante é eu viver o que eu tenho desejo, o que eu tenho vontade, né? Isso é o hedonismo. E a palavra de Deus nos ensina totalmente o oposto, que nós não devemos viver guiados, escravos dos nossos desejos ou dos nossos apetites, né? Por isso que Deus nos deu leis, né? Para que a gente viva, claro, prazeres também humanos, né? Mas dentro sempre dos parâmetros de Deus, das leis de Deus, da palavra de Deus, né? Então, essa é a primeira verdade. Não invista somente nessa vida, né? Não seja um acumulador terreno. A segunda lição espiritual, o segundo princípio espiritual que Deus falou comigo ao meditar nesse texto é o seguinte: não idolatre coisas perecíveis e momentâneas. Então, se você quer ser rico e milionário em Deus, no padrão de Deus, você não pode idolatrar coisas perecíveis e momentâneas. Olha o que o texto continua dizendo: onde a traça e a ferrugem destrói. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói. O que Jesus está dizendo? A traça e a ferrugem destrói. Ele está dizendo o seguinte, que essas coisas que eu e você vemos aqui são perecíveis, são momentâneas, será destruída pelo tempo. O tempo levará, essas coisas passarão, né? Serão destruídas, deixarão de existir. E Jesus está dizendo, não perca suas forças, suas energias, buscando somente isso, né? Gastando sua vida, né? Buscando esses tesouros que a traça e a ferrugem vai destruir. Uma hora ou outra isso vai deixar de existir. O celular que você está vendo agora, daqui 5 anos, 10 anos, talvez não existirá mais. O carro que você tem, a casa que você tem, as roupas que você tem, são coisas perecíveis, né? Então, são coisas que não são verdadeiramente nossa. Não está sob o nosso poder. Eu não tenho o poder de ter algo para sempre, porque esse algo é perecível. Mas Jesus está dizendo que há possibilidade de nós termos algo que é valioso e é eterno. E esses tesouros eternos não estão na terra, estão nos céus, né? Que são os galardões para aqueles que trabalham para Deus, para aqueles que servem a Deus e para aqueles que decidem acumular esses tesouros nos céus, né? Então, por mais valioso que você tenha alguma coisa, né? Algum objeto ou algo, por mais valioso, o tempo vai destruir. Não deposite sua esperança, sua vida nessas coisas, diz o Senhor. A terceira verdade que eu queria dividir com você, para que você seja rico e milionário em Deus, é o seguinte: você precisa entender esse princípio. Proteja seu tempo de roubos. Proteja seu tempo de roubos. Olha o que a palavra de Deus continua dizendo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Arrombam e furtam. Então, o que Jesus está dizendo? Que esse tesouro da terra está vulnerável a ladrões. Mas você pode dizer, Elber, mas nem tudo que eu tenho vai ser roubado, né? Nem tudo que eu tenho realmente vai ser roubado por um ladrão. Mas Jesus está dizendo algo muito mais profundo que isso. Ele está dizendo que esses tesouros da terra, ladrões arrombam e furtam. Ladrões não necessariamente é uma pessoa que vai e rouba a sua casa.
Existem muitos ladrões que roubam esses tesouros, como, por exemplo, o próprio desfrutar, né? Você desfruta de uma experiência terrena e enjoa e aquilo passou, o tempo furtou, o tempo levou esse momento, esse prazer, e você viveu e foi roubado pelo tempo. Um outro ladrão que vai roubar esses tesouros é a velhice. Quando nós envelhecermos, né, a velhice vai roubando coisas que nós temos e que nós podemos desfrutar. Tem coisas que a gente vivia na infância que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai deixando de viver. Por quê? Porque o ladrão da velhice roubou, né? A morte é um ladrão, né? Então, por mais que nós fazemos coisas, o ladrão da morte terrena, física, uma hora vai chegar, né? Então, a própria necessidade, né? Às vezes a gente tem uma coisa e de repente uma necessidade vem nos assola e nós precisamos vender isso ou desfazer disso, né? Então, isso também é um tipo de ladrão, né? Que rouba os nossos tesouros terrenos, né? A própria tecnologia que vai avançando e vai roubando o valor das coisas que nós temos aqui, né? Então, são ladrões do tempo, ladrões que roubam os nossos tesouros terrenos. A quarta verdade que eu queria dividir com você hoje, para que você seja rico e milionário em Deus, é o seguinte: você precisa entender esse princípio. Trabalhe para valiosos galardões. Olha o que o texto continua dizendo: onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Olha o que Jesus está dizendo. Existe um tesouro que está escondido nos céus. E esse tesouro pode ser acumulado aqui. Há algo que nós podemos fazer nessa vida, nessa terra, que de alguma forma deposita esse tesouro no céu, acumula esse tesouro no céu. E o que é isso? O que eu posso fazer aqui para acumular tesouro no céu? Servir a Deus, entregar a sua vida a Cristo, a Jesus, e servir a Deus, trabalhar para Deus, fazer a obra de Deus, né? Fazer boas ações para o próximo, para a sua família, para os seus amigos, né? Então são maneiras de você agradar o coração de Deus e acumular galardões no céu. Se nós realmente tivéssemos noção da preciosidade que são os galardões que Deus tem na eternidade, das joias, do tesouro, das riquezas que nos aguardam na vida que há por vir, nós não perderemos muito tempo com coisas fúteis e terrenas. Quando nós chegarmos nos céus e nos depararmos com tanta riqueza e tesouro, nós vamos nos arrepender de não ter gastado mais tempo aqui nessa terra depositando tesouro nos céus. Guarde essa palavra no seu coração, né? Então, é um paradoxo isso, né? É um paradoxo porque é estranho um patrão chegar em você e falar, ó, trabalha para mim e aí quando você morrer eu te pago o seu salário. É um paradoxo, né? É meio complicado, né? Você trabalhar, né? O patrão chegar e falar assim para você, ó, trabalha para mim, seja perseguido, seja caluniado, né? E quando você passar para outra vida, eu te recompensarei numa outra vida que está por vir. É um paradoxo, né? É loucura, né? Mas como diz a palavra de Deus, é loucura para os que estão perecendo. A sabedoria de Deus é loucura para a racionalidade humana, né? O evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que conhecemos a Deus, é a verdade de Deus para a humanidade, né? Então, o reino de Deus é um paradoxo, né? Os pequenos que são os grandes, os que se humilham que são exaltados, os que servem que são honrados, né? E aquele que perde a sua vida a encontra. O reino de Deus é um paradoxo, né? E a palavra de Deus nos diz isso, né? Trabalhe para valiosos galardões. Um outro princípio que eu queria dividir com você
né, para que você seja rico e milionário em Deus é o seguinte: seja um ganancioso celestial. Se você quer ser ganancioso, não seja nessa terra por coisas da terra, mas para agradar o coração de Deus e para buscar os tesouros celestiais, né? Porque os tesouros celestiais não é perecível. O tempo não vai destruir, não pode tirar de você, porque são galardões eternos que serão verdadeiramente seus e pertencerá verdadeiramente a você por toda a eternidade. O último princípio que eu queria dividir com você hoje, debaixo desse tema, ricos e milionários em Deus, é o seguinte: prefira ser do que ter. Prefira ser do que ter. Olha o que o texto diz, continua dizendo: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Né? Tesouro, os esforços, né? O seu trabalho, o seu esforço. Coração, quer dizer, aí também estará o seu coração, aí também estará a sua alma, aí também estará o seu destino, o seu futuro, o seu ser, né? O texto está dizendo que onde está o tesouro está o coração. Então, no acúmulo que você está acumulando, o resultado do seu trabalho revela quem você é, a sua identidade, né? Então, o que você valoriza reflete quem você é. O que você está valorizando nessa vida? Você está valorizando mais o ter do que o ser ou mais o ser do que o ter, né? Então eu queria deixar essa reflexão para você, né? Para você aprender da palavra de Deus e realmente acumular tesouros que realmente têm valor, que realmente são eternos, que realmente são verdadeiros. Amém? Obrigado por me ouvir, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, né? Compartilha, curta, divulgue para mais pessoas para que esse vídeo alcance e abençoe mais pessoas. Que Deus te abençoe, um grande abraço.